Ela cuidou da avó de um sem-teto, sem saber a verdade. Ele era um milionário disfarçado e se apaixonou por ela. O amor nasceu entre mentiras, mas ele não quer perdê-la. Quando ela descobrir, fugirá ou entregará seu coração. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O vento frio de São Paulo cortava através do terno italiano de Gustavo Mendonça enquanto ele caminhava pelos escombros do que um dia seria mais um de seus empreendimentos imobiliários. Aos 36 anos, ele já havia multiplicado várias vezes a fortuna que herdara. Mas naquela tarde, seus pensamentos estavam distantes dos números em sua conta bancária. O terreno abandonado no centro da cidade deveria ter sido transformado em um complexo comercial meses atrás. Mas problemas com licenças e fornecedores haviam atrasado tudo. Agora, enquanto inspecionava a propriedade para uma reunião com novos investidores, algo chamou sua atenção. Um choro, baixo, contido, como se quem o emitisse tentasse escondê-lo do mundo. Gustavo hesitou. Seu motorista esperava no carro e ele tinha uma videoconferência importante em menos de uma hora. O mais sensato seria ignorar, chamar a segurança, deixar que outros lidassem com qualquer problema que houvesse ali. Era assim que ele sempre fazia, delegando, mantendo distância, protegendo-se. Mas algo naquele choro o fez mudar de direção. Seguindo o som, ele contornou uma pilastra de concreto e então parou, atônito com a cena à sua frente. Uma menina pequena, não mais que 5 anos, estava encolhida contra a parede. Seu vestido, que um dia deve ter sido rosa, estava sujo e rasgado. Em suas mãos pequenas e trementes, ela segurava uma boneca de pano faltando um braço. Ao seu lado, uma mulher estava caída, seu corpo magro e pálido mal se movendo. Meu Deus! Gustavo murmurou, aproximando-se cautelosamente. A menina ergueu os olhos para ele. Olhos grandes, escuros, carregados de um medo que nenhuma criança deveria conhecer. A mulher, presumivelmente a mãe, respirava com dificuldade. Seus lábios estavam roxos, e quando Gustavo se ajoelhou ao seu lado, percebeu que ela estava gelada. Senhora, aguente firme, vou chamar ajuda, ele disse já pegando o celular. Mas a mão dela, surpreendentemente forte, agarrou seu pulso. Não, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Por favor, não deixe ela voltar para lá. Voltar para onde? Senhora, você precisa de um médico, Gustavo insistiu, mas os olhos da mulher já estavam perdendo o foco. Prometa, ela implorou. Suas palavras entrecortadas pela respiração difícil. Prometa que vai proteger ela. Gustavo olhou para a menina, que observava tudo em silêncio, como se aquela cena fosse algo com a qual já estivesse terrivelmente familiarizada. Um nó se formou em sua garganta. Eu prometo, ele disse, sem pensar nas implicações de suas palavras. No momento seguinte, sentiu a mão da mulher relaxar em seu pulso. Ela havia partido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo permaneceu ali, ajoelhado no concreto frio, sua mente tentando processar o que acabara de acontecer. Ele deveria chamar a polícia, é claro. Deveria acionar as autoridades, deixar que o sistema cuidasse da situação. Era o procedimento, correto, lógico, seguro. Mas quando ele se levantou, sentiu um puxão em seu paletó. A menina havia se aproximado sem que ele percebesse, seus pequenos dedos agarrados ao tecido caro, como se sua vida dependesse disso. Ela não disse nada, não chorou, não fez nenhum som. Apenas olhou para ele com aqueles olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Foi nesse momento que Gustavo Mendonça, o homem que construiu sua reputação tomando decisões frias e calculadas, fez algo completamente irracional. Pegou a menina no colo, envolveu-a em seu casaco e caminhou rapidamente para o carro, deixando para trás o corpo da mulher que acabara de confiar a ele sua maior preciosidade. Senhor? Seu motorista questionou, claramente confuso com a cena. Hospital. Gustavo ordenou, sua voz não admitindo questionamentos. O mais próximo. Durante todo o trajeto, a menina não emitiu um único som,
Manteve-se perfeitamente imóvel, como se tentasse se fazer invisível. A única indicação de que estava consciente era o aperto firme com que segurava sua boneca mutilada. No hospital, as perguntas começaram. Quem era a menina? Qual seu nome? Onde estava sua mãe? Gustavo não tinha respostas. Tudo o que sabia era que não podia, não queria, quebrar a promessa que fizera a uma mulher moribunda. Ela ficará sob minha responsabilidade até resolvermos a situação, ele declarou, usando o tom que reservava para suas negociações mais importantes. O tom que dizia que discussão não era uma opção. As horas seguintes foram um borrão de exames, papelada e telefonemas. Gustavo cancelou todos seus compromissos, algo que jamais havia feito antes. Seu celular não parava de tocar, mas ele ignorou todas as chamadas. Já era noite quando finalmente recebeu autorização para levar a menina. Os médicos haviam confirmado que, apesar de alguns sinais de desnutrição e exaustão, ela estava fisicamente bem. Qual é seu nome? Ele perguntou gentilmente enquanto a ajudava a se acomodar no banco traseiro do carro. Por um longo momento, ela apenas o olhou, como se avaliasse se podia confiar nele. Então, num sussurro quase inaudível, Sofia. Sofia. Ele repetiu, sentindo o peso daquele nome, daquela responsabilidade. Eu sou Gustavo e vou cuidar de você. Enquanto o carro atravessava a cidade iluminada, Gustavo olhou para a pequena figura ao seu lado e sentiu algo que nunca havia experimentado antes: medo. Não o tipo de medo que sentia ao fechar um negócio arriscado ou ao enfrentar um concorrente. Agressivo. Era um medo mais profundo, mais visceral. Medo de falhar com aquela criança que o destino havia colocado em seu caminho. Medo de não ser capaz de cumprir a promessa que fizera. E, acima de tudo, medo do que significavam as últimas palavras daquela mulher. Não deixe ela voltar para lá. Para onde e por quê? A cobertura de Gustavo, um apartamento de 400 metros quadrados, no bairro mais exclusivo de São Paulo, nunca havia parecido tão vazia e, ao mesmo tempo, tão intimidante. Sofia permanecia colada a ele, como uma pequena sombra silenciosa, seus olhos escuros absorvendo cada detalhe do ambiente desconhecido. Você deve estar com fome, ele disse, percebendo que não fazia ideia do que crianças de 5 anos comiam. Seu refrigerador, normalmente abastecido pelo serviço de alimentação que contratava, estava praticamente vazio. Ele raramente comia em casa. Sofia não respondeu, mas seu estômago roncou audivelmente. Gustavo pegou o telefone, pronto para pedir comida quando notou como ela se encolheu ao som do aparelho. Está tudo bem, ele assegurou, abaixando o celular. Que tal eu fazer algo para você? Foi até a cozinha impecável, onde panelas caríssimas nunca haviam sido usadas, e abriu armários até encontrar um pacote de macarrão. Conseguiu preparar algo simples, surpreendendo a si mesmo no processo. Sofia comeu devagar, metodicamente, como se estivesse acostumada a fazer cada refeição durar o máximo possível. Não derramou uma única gota, não fez nenhuma bagunça. Era um comportamento perturbadoramente adulto para uma criança tão pequena. Depois do jantar improvisado, veio o próximo desafio. Onde ela dormiria? O apartamento tinha 3 suítes, todas decoradas com um minimalismo elegante, que de repente parecia frio e hostil. Você pode ficar com este quarto, ele disse, conduzindo-a ao cômodo mais próximo ao seu. O banheiro é ali, e eu estarei logo ao lado se precisar de qualquer coisa. Sofia entrou no quarto cautelosamente, ainda agarrada à sua boneca. Parou no meio do ambiente espaçoso, parecendo ainda menor em contraste com os móveis modernos. Quer que eu deixe a luz? Atchessa? Gustavo perguntou, sentindo-se completamente despreparado para a situação. Ela assentiu levemente, subindo na cama king size, com uma agilidade que sugeria prática em se movimentar em espaços não feitos para ela. Gustavo hesitou na porta. Boa noite, Sofia, ele disse suavemente. Foi só depois que se retirou para seu próprio quarto que percebeu que ela não havia dito uma única palavra desde que pronunciara seu nome no carro. O sono não veio. Deitado em sua cama,
Gustavo ficava repassando os eventos do dia, tentando entender como sua vida havia mudado tão drasticamente em questão de horas. Precisava de um plano. Precisava descobrir quem era aquela mulher, de onde ela vinha, o que havia acontecido. Por volta das 3 da manhã, um som o despertou de seus pensamentos. Um choro contido, quase silencioso, vindo do quarto ao lado. Ele se levantou imediatamente, mas ao se aproximar da porta do quarto de Sofia, o choro cessou, substituído por uma respiração controlada, como se ela estivesse fingindo dormir. Seu coração apertou. Quanto tempo aquela criança havia passado chorando sozinha no escuro, forçando-se a permanecer em silêncio. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o som de seu celular. Dezenas de mensagens e chamadas perdidas exigiam sua atenção. A realidade do mundo exterior começava a se impor. Encontrou Sofia exatamente onde a havia deixado, sentada na cama, perfeitamente imóvel. Parecia não ter dormido nada. "Bom dia", ele tentou, recebendo apenas um olhar em resposta. "Preciso fazer algumas ligações, mas depois podemos comprar algumas coisas para você. Roupas, brinquedos." Ao mencionar brinquedos, notou como ela apertou mais forte sua boneca quebrada. Era a única coisa que ela tinha, percebeu. O único vínculo com sua vida anterior, com sua mãe. As horas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Entre telefonemas, urgentes e e-mails que não podiam esperar, Gustavo tentava organizar os próximos passos. Precisava de ajuda, alguém que soubesse cuidar de crianças, alguém que pudesse investigar discretamente o passado da mãe de Sofia. Mas quando sua secretária chegou, trazendo uma pilha de documentos que precisavam de sua assinatura imediata, algo estranho aconteceu. Sofia, que até então permanecera absolutamente quieta, começou a tremer. Seus olhos se arregalaram em puro terror ao ver a mulher de terno entrar no apartamento. "Sofia?" Gustavo chamou preocupado, mas ela já havia corrido para o quarto, fechando a porta com força. "Senhor Mendonça", sua secretária começou, claramente confusa com a situação. "Os investidores estão esperando uma resposta sobre o projeto do centro comercial, e há rumores no mercado sobre sua ausência na reunião de ontem." "Cancele tudo", ele ordenou, surpreendendo a si mesmo. "Cancele minha agenda pelo resto da semana." "Mas, senhor, a cotação das ações." "Eu disse cancele tudo", ele repetiu, seu tom não deixando margem para discussão. Depois que a secretária saiu, Gustavo foi até o quarto onde Sofia se escondera. Encontrou-a encolhida no canto mais distante da porta, abraçada à boneca, tremendo violentamente. "Ela já foi", ele disse suavemente. "Ninguém vai machucar você, Sofia. Eu prometi à sua mãe que iria protegê-la, lembra?" Lentamente, muito lentamente, ela ergueu os olhos para ele. E então, pela primeira vez desde que a encontrara, ela falou por vontade própria. Ela parecia com eles. A frase, dita num sussurro quase inaudível, fez o sangue de Gustavo gelar. Eles. Quem eram eles? O que haviam feito para deixar uma criança em tamanho estado de terror? Naquele momento, olhando para aquela pequena figura traumatizada, Gustavo tomou uma decisão. Seus negócios, sua fortuna, sua reputação, nada disso importava mais do que descobrir a verdade e manter Sofia segura. O que ele não sabia era que essa decisão seria apenas o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada que o forçaria a questionar tudo em que acreditava e o colocaria em rota de colisão com forças que ele ainda não compreendia. Porque algumas promessas, uma vez feitas, não podem ser quebradas. Mesmo que cumpri-las signifique perder tudo. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha no apartamento de Gustavo. Ele havia transformado o escritório em seu centro de operações temporário, trabalhando de casa para não deixar Sofia sozinha. A menina continuava extremamente silenciosa, mas aos poucos começava a demonstrar pequenos sinais de confiança. Numa manhã particularmente tensa, enquanto tentava lidar com uma crise em uma de suas empresas pelo telefone, Gustavo notou que Sofia o observava com uma intensidade perturbadora. Ela estava sentada no chão da sala, sua boneca quebrada no colo.
seus olhos escuros fixos nele como se tentasse decifrar algo. Então, isso é inaceitável, ele dizia ao telefone, sua voz controlada, mas firme. As licenças estavam em ordem, vocês mesmos verificaram. Como assim agora há irregularidades? Sofia continuava observando, e havia algo em seu olhar que o incomodava profundamente. Era como se ela entendesse exatamente o que estava acontecendo, como se soubesse mais do que deveria. Depois de desligar o telefone, frustrado com mais um contratempo inexplicável em seus negócios, Gustavo se sentou no chão ao lado dela. Era algo que jamais teria feito antes. Sentar no chão em seu terno italiano feito sob medida. Mas muitas coisas haviam mudado nos últimos dias. Você quer me contar algo, Sofia? Ele perguntou suavemente. Ela baixou os olhos para a boneca, seus dedos pequenos ajeitando obsessivamente o vestido surrado do brinquedo. Eles sempre fazem isso, ela sussurrou tão baixo que ele quase não ouviu. Eles quem, Sofia? Quem são essas pessoas? Mas ela se fechou novamente, como uma concha se protegendo do mundo exterior. Gustavo havia aprendido que pressionar só a fazia se retrair mais. Naquela tarde, enquanto Sofia cochilava no sofá, algo raro já que ela parecia lutar contra o sono como se temesse dormir, Gustavo recebeu uma ligação de seu investigador particular. Senhor Mendonça, a voz do outro lado da linha soava preocupada. Há algo muito estranho nesse caso. A mulher que o senhor descreveu. É como se ela não existisse. Como assim não existia? Todo mundo existe em algum registro. Esse é o ponto, senhor. Não há nada. Nenhuma certidão de nascimento correspondendo. A descrição física. Nenhum documento de identidade. Nenhum registro escolar ou médico. É como se alguém tivesse apagado completamente a existência dela. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E a menina? Também não encontrei nada. Nenhum registro de nascimento no nome de Sofia, com as características dela nos últimos 7 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Como era possível que mãe e filha não existissem oficialmente? Tem mais uma coisa, o investigador continuou hesitante. O corpo, ele desapareceu. O quê? Quando fomos verificar no IML, não havia registro de entrada. É como se nunca tivesse estado lá. Gustavo olhou para Sofia dormindo, seu rosto pela primeira vez relaxado no sono. Quem era aquela criança? Quem era sua mãe? E que tipo de pessoas tinha poder suficiente para fazer corpos e registros desaparecerem? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som estridente do interfone. Sofia acordou instantaneamente, seus olhos arregalados de medo. Senhor Mendonça, a voz do porteiro soava tensa. Há 2 pessoas aqui. Dizem que são do Conselho Tutelar. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Ele não havia registrado oficialmente a presença de Sofia. Sabia que precisava, mas algo o fazia adiar essa decisão. Como o Conselho Tutelar sabia sobre ela? Diga que não estou. Ele respondeu, mas foi interrompido por uma voz feminina autoritária que tomou o interfone. Senhor Mendonça, temos informações sobre uma menor em situação irregular sob sua guarda. Se não nos receber agora, voltaremos com uma ordem judicial e a polícia. Sofia começou a tremer violentamente. Em segundos estava agarrada à perna de Gustavo, seu pequeno corpo sacudindo em pânico silencioso. Por favor, ela sussurrou, suas primeiras palavras em 2 dias. Não deixa eles me levarem. Gustavo se ajoelhou, ficando na altura dela. Ninguém vai te levar, Sofia. Eu prometi, lembra? Mas quando se levantou para responder ao interfone, notou algo que fez seu sangue gelar. Através da janela da sala, viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Não era um carro oficial do Conselho Tutelar. E havia mais 2 homens, dentro dele observando seu prédio. Senhor Mendonça, a voz no interfone insistiu. Estamos esperando sua resposta. Gustavo olhou para Sofia, para o carro suspeito, para seu celular, onde a conversa com o investigador ainda estava na tela. Em segundos precisava tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Se recebesse as pessoas do Conselho Tutelar, estaria fazendo o legalmente correto. Era o procedimento adequado, o caminho oficial para regularizar a situação de Sofia. Mas algo em seu instinto gritava que aquilo era uma armadilha, que no momento em que abrisse aquela porta,
Perderia Sofia para sempre, e havia uma promessa que ele precisava cumprir. Sofia. Ele chamou suavemente, já pegando as chaves do carro reserva na gaveta. O carro que nem seu motorista sabia que ele tinha. Você confia em mim? A menina assentiu, seus olhos nunca deixando os dele. Então pegue sua boneca, nós vamos dar um passeio. A decisão de Gustavo de deixar seu apartamento naquela tarde mudou o curso de tudo. Em questão de minutos, sua vida organizada e previsível transformou-se em algo que ele mal reconhecia. Dirigindo pelas ruas de São Paulo com Sofia no banco de trás, ele tentava manter a calma enquanto seu celular tocava incessantemente. Ligações de seu advogado, de seus sócios, até mesmo de jornalistas. Aparentemente, sua ausência prolongada já estava gerando especulações no mercado. Para onde vamos? Sofia perguntou baixinho, sua voz quase perdida no barulho do trânsito. Para um lugar seguro, ele respondeu, embora não soubesse exatamente onde seria esse lugar. Foi então que seu celular tocou mais uma vez. Era um número que ele não reconhecia, mas algo o fez atender. Gustavo, uma voz feminina, familiar, mas que ele não conseguia identificar imediatamente. Sei que está com a menina. Preciso que me encontre. Quem é? Alguém que conhecia a mãe dela. Alguém que pode ajudar. Mas precisa ser agora. Gustavo hesitou, olhando pelo retrovisor para Sofia. A menina havia se encolhido no banco, abraçada à sua boneca, mas seus olhos estavam alertas, observando cada movimento dele. Como sei que posso confiar em você? A mulher no telefone suspirou. Porque eu sei porque ela segura aquela boneca, como se sua vida dependesse disso. Sei que falta um braço nela, e sei que dentro desse braço havia algo que a mãe dela queria proteger a todo custo. Gustavo quase freou o carro no meio da rua. A boneca. Ele nunca havia mencionado a boneca para ninguém. Me encontre no parque do Ibirapuera, a mulher continuou, perto do lago, em 20 minutos. A ligação caiu. Gustavo olhou novamente para Sofia pelo retrovisor. Sofia, ele chamou suavemente. Sua boneca? Tem algo dentro dela? A menina apertou mais o brinquedo contra o peito, mas assentiu levemente. Sua mãe colocou algo lá. Outro aceno afirmativo. Você sabe o que é? Ela negou com a cabeça. Mas ela disse que era importante, que eu não podia deixar ninguém pegar. O coração de Gustavo batia forte, enquanto ele manobrava o carro em direção ao parque. Parte dele dizia que era loucura confiar em uma estranha, mas outra parte sabia que estava ficando sem opções. O parque do Ibirapuera estava relativamente vazio naquela tarde nublada. Gustavo estacionou o carro onde podia manter uma boa visão da área ao redor e pegou Sofia no colo. Ela não protestou, apenas se agarrou a ele como tinha feito desde o primeiro dia. Foi então que ele a viu. Uma mulher estava sentada em um banco próximo ao lago, alimentando pombos. Parecia ter cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples. Poderia ser qualquer senhora aproveitando uma tarde no parque. Mas quando ela ergueu os olhos e os viu, Gustavo percebeu que havia algo diferente nela. Algo em seu olhar que falava de experiências que a maioria das pessoas nunca teria. Helena, Sofia sussurrou, surpreendendo Gustavo. Era a primeira vez que ela demonstrava reconhecer alguém. A mulher, Helena, sorriu tristemente. Olá, pequena, senti sua falta. Gustavo permaneceu em pé, ainda segurando Sofia. Você conhecia? A mãe dela? Ana era como uma filha para mim, Helena respondeu, seus olhos marejando. Eu a ajudei quando ela fugiu pela primeira vez, grávida e apavorada. A escondi por quanto tempo pude. Fugiu de quem? Gustavo perguntou, sentando-se no banco, mas mantendo Sofia próxima. Helena olhou ao redor antes de responder, como se verificasse se estavam sendo observados. De pessoas poderosas, Gustavo. Pessoas que fazem outras pessoas desaparecerem sem deixar rastros. Um arrepio percorreu a espinha de Gustavo. O corpo dela. Já foi removido, eu sei. Eles são muito eficientes em apagar evidências. Helena suspirou profundamente. Ana sabia que eles a encontrariam eventualmente. Por isso preparou tudo.
Deixou pistas, evidências. Na boneca, Gustavo completou. Helena assentiu. Ana era mais esperta do que eles imaginavam. Ela. Mas antes que pudesse terminar, seu rosto mudou. Seus olhos se arregalaram, focando em algo atrás de Gustavo. Eles nos encontraram, ela sussurrou. Pegue a menina e corra. Agora! Gustavo se virou e viu. 3 homens de terno se aproximavam rapidamente, suas mãos dentro dos paletós de uma maneira que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Vá! Helena gritou, levantando-se. Eu os atraso. Sem pensar 2 vezes, Gustavo apertou Sofia em seus braços e correu. O som dos passos atrás dele ficava mais próximo, mais urgente. Sofia estava em silêncio absoluto em seus braços, como se tivesse praticado isso antes. Como se soubesse exatamente o que fazer quando estava sendo perseguida. E foi esse pensamento, a ideia de que uma criança de 5 anos sabia como se comportar durante uma perseguição, que fez a raiva crescer dentro de Gustavo. Que tipo de pessoas transformavam a vida de uma criança nisso? Ele correu entre as árvores, sua respiração pesada, seus braços doendo pelo esforço de carregar Sofia. Mas não ia parar, não ia desistir. Porque agora ele começava a entender o verdadeiro significado da promessa que fizera. A noite havia caído sobre São Paulo quando Gustavo finalmente parou o carro em frente a um hotel simples na periferia da cidade. Suas costas doíam do esforço da fuga e sua mente não parava de reviver os eventos no parque. Helena havia ficado para trás e ele não sabia se ela estava bem. Sofia dormia no banco traseiro, ainda agarrada à sua boneca. Durante toda a fuga, ela não havia chorado, não havia feito nenhum som. Era como se soubesse exatamente o que fazer em situações como aquela. Um pensamento que partia o coração de Gustavo. O hotel era o tipo de lugar que ele jamais teria considerado em sua vida anterior. Sem luxo, sem serviços, apenas o básico. Mas era exatamente por isso que era perfeito. Ninguém procuraria o poderoso empresário Gustavo Mendonça em um estabelecimento como aquele. Sofia. Ele chamou suavemente, acordando-a. Precisamos descer agora. Ela abriu os olhos imediatamente, completamente alerta. Mais um comportamento que uma criança de 5 anos não deveria ter. No quarto pequeno e simples, Gustavo fechou todas as cortinas antes de se sentar na única cadeira disponível. Sofia se acomodou na cama, seus olhos nunca deixando os dele. Precisamos olhar o que tem dentro da boneca, ele disse gentilmente. Por um momento pareceu que ela iria recusar. Seus pequenos braços apertaram mais o brinquedo e seus olhos se encheram de lágrimas. Mamãe disse que era importante, ela sussurrou. Eu sei, querida, e é por isso que precisamos ver, para entender como ajudar você para cumprir o que prometi à sua mãe. Lentamente, muito lentamente, Sofia estendeu a boneca para ele. Com cuidado, Gustavo examinou o local onde o braço havia sido arrancado. Dentro do tecido rasgado havia algo, um pequeno pendrive. Sua mãe falava sobre isso? Ele perguntou, mostrando o objeto para Sofia. Ela balançou a cabeça negativamente. Ela só dizia que eu não podia perder a boneca, que era importante. Gustavo olhou para o pendrive em sua mão, consciente de que aquele pequeno objeto provavelmente continha as respostas que procurava, mas também ciente de que essas respostas poderiam ser perigosas. Seu laptop estava na mochila que havia preparado às pressas antes de deixar o apartamento. Com as mãos tremendo levemente, ele inseriu o pendrive. Havia apenas um arquivo, um vídeo. Gustavo hesitou antes de clicar, olhando para Sofia, que observava tudo em silêncio. Querida, por que não toma um banho enquanto eu vejo isso? Tem toalhas limpas no banheiro. Para sua surpresa, Sofia obedeceu sem protestar. Quando ouviu o chuveiro ligar, Gustavo abriu o vídeo. O rosto de Ana, a mãe de Sofia, preencheu a tela. Estava mais saudável do que quando ele a encontrou, mas seus olhos já carregavam o mesmo medo. Se você está vendo isso, ela começou, sua voz trêmula, significa que eles me encontraram. Significa que não consegui proteger minha filha como deveria. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Trabalhei como contadora para um grupo de empresas de fachada.
No início, não percebi o que estava acontecendo. Quando entendi a verdadeira natureza dos negócios, já era tarde demais. Eles não deixam ninguém sair. Gustavo sentiu seu coração acelerar. O vídeo continuava. Descobri coisas que não deveria. Documentos, transações, nomes, pessoas poderosas envolvidas em... Deus, nem consigo dizer. Quando fiquei grávida, soube que precisava sair. Não podia deixar minha filha crescer naquele ambiente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana no vídeo. Mas eles não deixam ninguém ir embora. Ninguém. Fugi grávida com a ajuda de Helena. Passei os últimos 5 anos me escondendo, mudando de cidade, sempre correndo. Sofia nunca teve uma vida normal por minha causa. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Neste pendrive estão todas as provas. Nomes, datas, valores, documentos. Tudo que consegui reunir está aqui. É meu seguro de vida. Ou era. Se você está vendo isso, significa que não funcionou. Gustavo pausou o vídeo, sua mente girando. Aquilo era maior do que ele imaginava. Não era apenas sobre proteger uma criança. Era sobre um esquema que pessoas poderosas matariam para manter em segredo. O som do chuveiro havia parado. Sofia saiu do banheiro usando uma das camisetas dele como camisola. Parecia ainda menor assim. Você viu a mamãe? Ela perguntou baixinho, notando o laptop aberto. Gustavo fechou o computador rapidamente. Sim, querida, vi. Sofia subiu na cama, seus cabelos ainda molhados. Ela estava triste? Um pouco, ele respondeu honestamente. Mas sabe o que mais? Ela estava corajosa. Muito corajosa, como você. A menina deitou a cabeça no travesseiro, ainda segurando sua boneca agora sem o pendrive. Gustavo, ela chamou, sua voz sonolenta. Você também vai embora? A pergunta atingiu Gustavo como um soco no estômago. Quantas pessoas aquela criança já havia perdido? Quantas vezes ela teve que recomeçar, se esconder, fugir? Não, Sofia, ele respondeu, sentando-se na beira da cama. Eu não vou a lugar nenhum. Prometi à sua mãe que ia cuidar de você, lembra? E eu sempre cumpro minhas promessas. Ela o olhou por um longo momento, como se avaliasse a veracidade de suas palavras. Então, pela primeira vez, desde que a conhecera, Sofia sorriu. Foi pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. E naquele momento, enquanto observava aquela criança finalmente adormecer com um resquício de sorriso nos lábios, Gustavo soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Porque agora ele tinha algo pelo que realmente valia a pena lutar. Os dias seguintes foram um exercício de paranoia e adaptação. Gustavo, acostumado ao luxo e conforto, agora se via pulando, de hotel em hotel, sempre escolhendo estabelecimentos modestos onde seu rosto não seria reconhecido. Seu celular estava desligado, e ele só o ligava brevemente para verificar mensagens usando números descartáveis. O que ele viu não o surpreendeu. Suas empresas estavam em caos. Manchetes especulavam sobre seu desaparecimento repentino. Havia rumores de problemas financeiros, de investigações, de escândalos. Sua fortuna, construída ao longo de anos, estava desmoronando em questão de dias. Mas o que mais o preocupava eram as outras notícias. Pequenas notas sobre uma investigação do Conselho Tutelar sobre sequestro de menor, sobre uma mulher não identificada encontrada morta, sobre uma assistente social desaparecida após uma visita ao parque. Helena. Ele não tinha notícias dela desde aquela tarde no Ibirapuera. Você está preocupado, Sofia disse durante o café da manhã em mais um hotel simples. Não era uma pergunta. Gustavo olhou para ela, surpreso. Nos últimos dias, Sofia havia começado a falar mais, embora ainda fosse extremamente seletiva com suas palavras. Um pouco, ele admitiu. Havia aprendido que mentir para ela era inútil. De alguma forma, ela sempre sabia. É por causa do dinheiro? Ele quase engasgou com seu café. Como você sabe sobre isso? Sofia deu de ombros, brincando com seu pão. Ouvi você falando no telefone ontem e vi os números no seu computador. Gustavo franziu a testa. Você entende de números? Mamãe me ensinou. Ela respondeu simplesmente. Ela dizia que eu precisava ser esperta, que conhecimento era poder. Mais uma vez,
Gustavo sentiu seu coração apertar. Que tipo de vida era essa, onde uma criança de 5 anos precisava entender de finanças como estratégia de sobrevivência? Não é só o dinheiro, ele disse finalmente. Estou preocupado. Com você. Com sua segurança. Sofia o olhou com aqueles olhos antigos demais para sua idade. Eles não vão parar de procurar, você sabe. Eu sei, mas também não vou parar de proteger você. Foi então que algo estranho aconteceu. Sofia levantou-se de sua cadeira, caminhou até ele e pela primeira vez o abraçou. Foi um abraço hesitante, como se ela não estivesse acostumada com o gesto, mas foi genuíno. Mamãe dizia que às vezes precisamos perder tudo para ganhar algo melhor. Ela sussurrou contra seu ombro. Gustavo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Como uma criança tão pequena podia ser tão sábia? O momento foi interrompido por batidas na porta. Imediatamente, Sofia se afastou, seus olhos arregalados de medo. Serviço de quarto. Uma voz feminina chamou. Não pedimos nada. Gustavo, respondeu já pegando Sofia no colo e se dirigindo para a porta dos fundos. Ele sempre pedia quartos com 2 saídas. Senhor Mendonça, a voz continuou, mais baixa agora. Sou amiga de Helena. Ela me mandou. Gustavo parou. Sofia, em seus braços, estava tensa, mas não em pânico, e ele havia aprendido a confiar nos instintos dela. Prove, ele exigiu através da porta. A boneca, a voz respondeu. O pendrive estava no braço esquerdo. Helena me disse que você já o encontrou. Gustavo olhou para Sofia, que assentiu levemente. Com cuidado, ele abriu a porta. A mulher do outro lado parecia ter cerca de 40 anos, cabelos castanhos curtos, roupas simples, nada nela chamava atenção. O que Gustavo estava aprendendo geralmente era proposital. Meu nome é Clara, ela disse, entrando rapidamente e fechando a porta. Helena está segura, mas não pode se movimentar agora. Ela me mandou para ajudar. Vocês. O que aconteceu com ela? Gustavo perguntou, ainda segurando Sofia. Está se recuperando. O importante é que conseguiu despistá-los naquele dia, mas agora eles estão ainda mais determinados. Clara olhou para Sofia com um sorriso triste. Eles sabem sobre o pendrive. Gustavo sentiu seu sangue gelar. Como? Alguém está vazando informações. Alguém próximo a você. A mente de Gustavo começou a girar. Quem poderia ser? Sua secretária? Seu motorista? Seu advogado? Não podemos confiar em ninguém, Sofia disse baixinho, e Gustavo percebeu que ela provavelmente já sabia disso há muito tempo. Não em muitas pessoas, Clara concordou, mas podem confiar em mim, e tenho um lugar seguro para vocês. Por que deveríamos confiar em você? Gustavo perguntou. Clara sorriu tristemente, porque eu também perdi alguém para eles, minha irmã. Ela trabalhava com Ana. Sofia se mexeu nos braços de Gustavo, olhando intensamente para Clara. A tia, Maria? Clara assentiu, seus olhos marejados. Sim, pequena. Sua mãe e minha irmã eram amigas. Elas tentaram sair juntas, mas ela não completou a frase. Não precisava. O lugar é seguro? Gustavo perguntou, já sabendo que não tinham muita escolha. O mais seguro possível. E de lá, podemos começar a agir. Porque você sabe que não pode fugir para sempre, não é? Gustavo olhou para Sofia, ainda em seus braços. Não podiam fugir para sempre. Em algum momento, teriam que parar e enfrentar o que estava acontecendo. Mas quando olhou novamente para Clara, havia uma nova determinação em seus olhos. Não estamos fugindo, ele disse firmemente. Estamos nos preparando. Porque agora ele entendia. Não era apenas sobre proteger Sofia. Era sobre garantir que ela pudesse ter uma vida normal, sem medo, sem necessidade de se esconder. E para isso, eles precisariam enfrentar aqueles que a perseguiam. Mesmo que isso significasse arriscar tudo. O lugar seguro que Clara mencionou era uma pequena chácara nos arredores de São Paulo. A casa simples de 2 quartos ficava escondida entre árvores, longe da estrada principal. Para Gustavo, acostumado a coberturas luxuosas e hotéis 5 estrelas, deveria parecer um declínio. Mas quando viu o sorriso de Sofia ao descobrir um balanço velho no quintal, soube que estavam no lugar certo.
Ninguém conhece este lugar. Clara explicou enquanto preparava um café na cozinha modesta. Era da minha avó. Mantive a propriedade em nome de um laranja por precaução. Gustavo observava Sofia pela janela. Ela estava no balanço, ainda segurando sua boneca, mas havia algo diferente em sua postura. Uma leveza que ele nunca tinha visto antes. Precisamos falar sobre o pendrive, Clara disse, sua voz séria. Sobre o que você encontrou nele. Gustavo suspirou, sentando-se à mesa da cozinha. Documentos. Muitos documentos. Transações financeiras, nomes, datas. Ana era meticulosa em seus registros. E você entendeu o que significam? Alguns sim. São esquemas de lavagem de dinheiro, principalmente. Empresas de fachada, contratos superfaturados, notas frias. Mas tem mais, não é? Clara assentiu gravemente. Muito mais. Ana descobriu algo que vai além de simples desvio de dinheiro. Algo que explica por que eles estão tão determinados a recuperar essas informações. O que exatamente? Antes que Clara pudesse responder, um barulho vindo do quintal os fez levantar. Sofia havia caído do balanço. Gustavo correu para fora, seu coração disparado. Encontrou Sofia sentada na grama, segurando o joelho ralado. Mas o que mais o impressionou foi que ela estava chorando. Era a primeira vez que a via chorar abertamente. Ei, está tudo bem, ele disse suavemente, se ajoelhando ao lado dela. Deixa eu ver isso. Para sua surpresa, Sofia não recuou quando ele examinou o machucado. Pelo contrário, se inclinou para mais perto dele. Dói, ela admitiu entre soluços. Eu sei, querida. Vamos limpar isso, ok? Enquanto cuidava do joelho de Sofia na cozinha, aplicando antisséptico e um band-aid que Clara providenciou, Gustavo percebeu algo importante. Aquela era a primeira vez que Sofia agia como uma criança normal, chorando por um machucado, permitindo ser consolada, não tentando ser forte o tempo todo. Sabe, ele disse enquanto colava o band-aid colorido. Quando eu era pequeno, sempre que me machucava, minha mãe dava um beijo no machucado. Dizia que ajudava a sarar mais rápido. Sofia o olhou curiosamente. Verdade? Bom, na verdade é só uma história boba que pais contam para seus filhos, ele admitiu. Mas às vezes, só o carinho já ajuda a doer menos. Para sua surpresa, Sofia estendeu o joelho machucado em sua direção. Gustavo entendeu o pedido silencioso e depositou um beijo suave sobre o band-aid. Melhor? Ele perguntou. Sofia assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Melhor. Clara, que observava a cena em silêncio, pigarreou para chamar a atenção de Gustavo. Por que não vai brincar um pouco mais, Sofia? Mas dessa vez tome cuidado, ok? Sofia olhou para Gustavo como se pedisse permissão. Quando ele assentiu, ela desceu da cadeira e voltou para o quintal, mancando levemente. Você é bom com ela, Clara comentou quando ficaram sozinhos. Estou tentando, Gustavo respondeu, seus olhos ainda na direção por onde Sofia havia saído. Mas às vezes me sinto completamente perdido. Como alguém pode machucar uma criança assim? Forçá-la a crescer com tanto medo? Clara suspirou pesadamente. As pessoas fazem coisas terríveis por dinheiro e poder, Gustavo. E o que Ana descobriu? Bem, digamos que há pessoas que matariam para manter isso em segredo. O que exatamente ela descobriu? Clara olhou ao redor, como se verificasse se estavam realmente sozinhos, então baixou a voz. As empresas de fachada não eram só para lavagem de dinheiro. Eram parte de uma rede maior. Uma rede que envolve pessoas poderosas, políticos, empresários, pessoas que se consideram acima da lei. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de rede? O tipo que destrói vidas, Clara respondeu amargamente. Como destruiu a vida da minha irmã, como quase destruiu a vida de Sofia. Antes que pudesse elaborar, um som chamou a atenção deles. Sofia estava na porta da cozinha, pálida. Tem um carro vindo, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Clara correu para a janela. Merda, ela murmurou. Como eles nos encontraram tão rápido? Gustavo pegou Sofia no colo automaticamente. Tem outra saída? Pelos fundos, Clara respondeu já em movimento.
Tem uma trilha que leva até a estrada secundária. Meu carro está escondido lá. Seu carro? Mas viemos no meu. E eles provavelmente o rastrearam. Vão perceber o truque logo. Temos que ser rápidos. Enquanto corriam pela trilha entre as árvores, Sofia completamente silenciosa em seus braços, Gustavo percebeu que estavam novamente em fuga. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele não estava apenas fugindo para proteger Sofia. Estava fugindo para ganhar tempo. Porque agora ele começava a entender a verdadeira dimensão do que estavam enfrentando. E sabia que precisariam de mais do que apenas um esconderijo para resolver aquela situação. O carro de Clara serpenteava por estradas secundárias enquanto a noite caía. Sofia havia adormecido no banco traseiro, ainda agarrada à sua boneca, o band-aid colorido em seu joelho, uma lembrança agridoce da breve normalidade que haviam experimentado. Como eles nos encontraram? Gustavo perguntou pela terceira vez, sua mente tentando processar os eventos do dia. Clara mantinha os olhos fixos na estrada escura. Só há uma explicação, alguém está nos seguindo, alguém próximo. Mas quem? Você é a única pessoa que sabe onde estávamos. Não necessariamente, Clara respondeu, fazendo uma curva fechada. Pense bem. Quem mais sabia que você estava com Sofia? Quem poderia estar rastreando seus movimentos? Gustavo franziu a testa, repassando mentalmente os últimos dias. Seu motorista? Não, ele havia dispensado todos os funcionários. Sua secretária? Também não tinha contato com ela desde que saíra do apartamento. Seu advogado? Foi então que a realização o atingiu como um soco no estômago. Meu investigador particular, ele murmurou. Foi ele quem descobriu que não havia registros de Ana e Sofia. Ele quem me contou sobre o desaparecimento do corpo. E provavelmente foi ele quem alertou eles sobre cada passo seu. Clara completou. É assim que funciona, Gustavo. Eles têm pessoas em todos os lugares. Pessoas que parecem estar ajudando, mas na verdade estão apenas monitorando. Gustavo sentiu náusea ao perceber como havia sido ingênuo. Quantas informações havia entregue sem perceber? Para onde vamos agora? Ele perguntou, notando que haviam deixado a cidade para trás. Para o único lugar onde realmente podemos estar seguros, Clara respondeu. Para a única pessoa que pode nos ajudar a usar as informações que Ana deixou. E quem seria? Meu marido. Ex-marido, na verdade. Ele é promotor público, incorruptível. E mais importante, ele tem os recursos necessários para proteger Sofia enquanto investigamos tudo isso. Gustavo olhou para a menina dormindo no banco traseiro. Tem certeza que podemos confiar nele? Foi ele quem ajudou Helena a montar a rede de proteção para pessoas que fugiam deles. Foi ele quem tentou investigar o desaparecimento da minha irmã, mesmo quando todos diziam que ela tinha simplesmente ido embora. Clara fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E foi ele quem perdeu a carreira no Ministério Público por se recusar a arquivar o caso. Agora trabalha em uma comarca pequena no interior, mas mantém seus contatos, suas conexões. Gustavo absorveu a informação em silêncio. Mais uma vida destruída por aquela rede misteriosa que parecia ter tentáculos em todos os lugares. Foi então que Sofia se mexeu no banco traseiro, murmurando algo em seu sono. Gustavo se virou para checar e notou que ela estava tendo um pesadelo. Não, ela murmurava, sua pequena testa franzida de preocupação. Por favor, não. Sem pensar duas vezes, Gustavo passou para o banco traseiro com cuidado para não acordá-la. Gentilmente puxou-a para seu colo, afagando seus cabelos como havia aprendido que a acalmava. Está tudo bem, ele sussurrou. Você está segura. Eu estou aqui. Aos poucos, Sofia relaxou em seus braços, o pesadelo dissipando-se com seu toque e sua voz. Clara observou a cena pelo retrovisor, um pequeno sorriso em seus lábios. Sabe, ela comentou suavemente, quando Ana me contou sobre você, sobre como havia confiado sua filha a um estranho em seus últimos momentos, confesso que duvidei do julgamento dela. Gustavo continuou afagando os cabelos de Sofia, sentindo sua respiração agora tranquila contra seu peito. Mas agora entendo.
Clara continuou. Ela viu algo em você. Algo que talvez nem você mesmo soubesse que tinha. E o que seria? A capacidade de amar incondicionalmente. De colocar alguém acima de si mesmo, de sua própria segurança, de seu próprio conforto. Gustavo olhou para a menina adormecida em seus braços, pensando em como sua vida havia mudado desde que a encontrara naquele terreno abandonado. Como suas prioridades haviam se transformado completamente. Ela me salvou, ele disse simplesmente. Clara assentiu, compreendendo. É isso que as crianças fazem. Elas nos salvam de nós mesmos, nos mostram o que realmente importa. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Apenas o som suave do motor e da respiração de Sofia preenchendo o ar. Gustavo manteve-a em seus braços, pensando em tudo que ainda precisavam enfrentar. Porque agora ele sabia, não era mais apenas sobre manter uma promessa, não era nem mesmo sobre proteger Sofia. Era sobre garantir que ela pudesse ter uma vida normal. Uma vida onde pudesse ser apenas uma criança, sem medo, sem pesadelos, sem necessidade de ser forte o tempo todo. E para isso, eles precisariam fazer mais do que apenas fugir. Precisariam enfrentar aqueles que a perseguiam. Precisariam expor a verdade que Ana havia descoberto. Mesmo que isso significasse arriscar tudo o que ele tinha. Porque algumas batalhas precisam ser lutadas. Alguns riscos precisam ser assumidos. Especialmente quando o prêmio é a felicidade de uma criança. O amanhecer encontrou o carro de Clara, estacionado em frente a uma casa modesta, nos arredores de uma cidade pequena do interior. Sofia havia acordado há pouco, ainda sonolenta nos braços de Gustavo. É, aqui, Clara disse, desligando o motor. A casa do Roberto. Gustavo observou a construção simples, tão diferente do que ele imaginaria para a residência de um promotor público. O jardim estava um pouco mal cuidado e a pintura descascava, em alguns pontos. Era o tipo de lugar que não chamava a atenção. Provavelmente essa era a intenção. Um homem apareceu na porta antes que eles pudessem sair do carro. Aparentava ter cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e um rosto marcado por preocupações. Seus olhos, no entanto, eram vivos e alertas. Entrem rápido, ele gesticulou. Não é seguro ficar expostos. Dentro da casa, o contraste com o exterior era evidente. Embora a decoração fosse simples, havia equipamentos de tecnologia avançada discretamente posicionados. Câmeras de segurança, sensores de movimento, telas mostrando o perímetro da propriedade. Roberto, Clara fez as apresentações. Este é Gustavo Mendonça e esta é Sofia. O homem se ajoelhou para ficar na altura de Sofia, que se escondeu parcialmente atrás da perna de Gustavo. Olá, pequena, ele disse suavemente. Sua mãe era uma mulher muito corajosa, sabia? Os olhos de Sofia se arregalaram. Você conhecia minha mãe? Conheci, Roberto respondeu, sua voz gentil. Ela veio me procurar uma vez quando estava grávida de você. Queria ajuda para proteger vocês duas. Sofia apertou mais forte a perna de Gustavo, mas seus olhos permaneceram fixos em Roberto. Por que não conseguiu ajudar? Ela perguntou, sua voz pequena, mas acusadora. Roberto pareceu envelhecer 10 anos com a pergunta. Eu tentei, ele respondeu honestamente. Mas eles eram mais fortes na época. Tinham pessoas em todos os lugares. Consegui apenas dar algumas orientações, alguns contatos seguros. Como Helena, Sofia completou. Sim, como Helena. Roberto se levantou, voltando sua atenção para Gustavo. E agora vocês estão aqui porque finalmente temos uma chance real de acabar com tudo isso. Gustavo assentiu, instintivamente colocando a mão no ombro de Sofia. O pendrive. Tem mais do que apenas documentos, Roberto completou, caminhando. Até uma mesa cheia de papéis. Ana era muito mais esperta do que eles imaginavam. Ela não apenas coletou provas, ela criou conexões, mapeou a rede inteira. Ele espalhou alguns papéis sobre a mesa. Eram diagramas complexos, mostrando ligações. Entre empresas, nomes, datas. Isso vai além de simples lavagem de dinheiro, Roberto continuou. É uma rede de poder que se estende por décadas. Pessoas influentes usando empresas aparentemente legítimas para...
Um barulho vindo do lado de fora o interrompeu. Clara correu para uma das telas de monitoramento. Merda, ela murmurou. Eles nos encontraram. Impossível, Roberto respondeu já em movimento. Ninguém sabe sobre este lugar. Alguém sabe, Gustavo disse, pegando Sofia no colo automaticamente. Alguém sempre sabe. Roberto digitou rapidamente em um teclado e uma das paredes da sala se moveu, revelando uma passagem. Por aqui, ele instruiu. Há um túnel que leva até um galpão abandonado a meio quilômetro daqui. Tem um carro preparado lá. Você vem conosco? Clara perguntou, já empurrando Gustavo e Sofia em direção à passagem. Roberto balançou a cabeça. Não, preciso ficar e atrasá-los. E preciso salvar o que puder dos documentos. Roberto, Clara começou, mas ele a interrompeu. Vá, Clara, você sabe o que fazer. Você sabe onde ir. Clara hesitou por um momento, então se aproximou rapidamente e o beijou. Foi um beijo rápido, carregado de história e arrependimentos. Se cuida, seu teimoso, ela murmurou. Você também, ele respondeu com um pequeno sorriso. Então para Gustavo, cuide delas. Gustavo assentiu solenemente, entendendo o peso daquele pedido. A passagem se fechou atrás deles, deixando-os na escuridão do túnel. Clara ligou uma lanterna, iluminando o caminho à frente. Ele vai ficar bem? Sofia perguntou baixinho no ouvido de Gustavo. Vai sim, querida, ele respondeu, rezando para que não estivesse mentindo. Enquanto avançavam pelo túnel úmido, Gustavo não podia deixar de pensar em como haviam chegado ali, em como sua vida havia se transformado de uma história de sucesso empresarial em uma fuga desesperada por túneis secretos. Mas quando Sofia apoiou a cabeça em seu ombro, confiando completamente nele para mantê-la segura, ele soube que não havia outro lugar onde deveria estar. Porque às vezes, o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder. Às vezes, se mede no peso de uma criança em seus braços, confiando que você fará o impossível para protegê-la. Gustavo faria exatamente isso. Faria o impossível. O galpão abandonado era exatamente o que Roberto havia descrito. Um carro simples, mas em bom estado, estava estacionado nos fundos, coberto por uma lona. Clara trabalhou rapidamente para descobri-lo, enquanto Gustavo mantinha Sofia próxima, seus olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Para onde vamos agora? Ele perguntou quando estavam todos dentro do veículo. Clara deu partida no carro antes de responder. Para o único lugar onde podemos realmente usar as informações que temos. O lugar que Ana planejou desde o início. E onde seria? A sede do jornal onde minha irmã trabalhava antes de desaparecer. Ela tinha um amigo lá, um editor, alguém que não pode ser comprado. Gustavo franziu a testa. Um jornal? Não seria muito óbvio? Exatamente por isso é perfeito, Clara respondeu, manobrando o carro para fora do galpão. Eles nunca imaginariam que iríamos para um lugar tão público. Estão esperando que continuemos nos escondendo, fugindo. Sofia, que estava incomumente quieta mesmo para seus padrões, finalmente falou, como a história da lebre e da tartaruga. Gustavo olhou para ela surpreso. Como assim, querida? Mamãe me contava essa história, ela explicou, sua voz baixa, mas firme. A lebre estava tão ocupada correndo que não percebeu que a tartaruga estava indo direto para a linha de chegada. Clara sorriu pelo retrovisor. Exatamente, pequena. Às vezes o caminho mais óbvio é o mais seguro. Gustavo não estava totalmente convencido, mas algo no raciocínio fazia sentido. Todos os seus instintos gritavam para continuar fugindo, se escondendo, mas talvez fosse hora de uma abordagem diferente. O trajeto até a cidade foi tenso. Cada carro que passava por eles parecia uma ameaça potencial. Cada sirene distante fazia seus corações acelerarem. Sofia dormiu em alguns momentos, mas seu sono era agitado. Ela murmurava palavras incompreensíveis, sua pequena testa franzida de preocupação. Gustavo a mantinha próxima, sussurrando, palavras de conforto sempre que ela se agitava. Você realmente se importa com ela, Clara comentou em determinado momento, sua voz suave para não acordar Sofia. Mais do que imaginei ser possível, Gustavo admitiu. É estranho,
Faz tão pouco tempo, mas não consigo mais imaginar minha vida sem ela. Não é estranho, Clara respondeu. É amor. O tipo de amor que não precisa de tempo ou sangue para existir. O tipo de amor que simplesmente é. Gustavo olhou para a menina adormecida em seus braços, pensando em como sua vida havia mudado, desde aquela tarde no terreno abandonado. Como suas prioridades haviam se transformado completamente. Sabe o que é mais incrível? Ele perguntou retoricamente. Ela me salvou muito mais do que eu a salvei. Clara assentiu compreensivamente. Crianças têm esse poder. Elas nos mostram quem realmente somos, nos fazem querer ser pessoas melhores. O resto da viagem transcorreu, em silêncio relativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol já estava alto quando chegaram à cidade, o trânsito aumentando à medida que se aproximavam do centro. Foi então que algo chamou a atenção de Gustavo. Clara, ele chamou sua voz tensa. Aquele carro preto, ele já passou por nós. Antes, Clara checou o retrovisor. Merda, ela murmurou. Como eles sempre sabem. Sofia acordou com o movimento do carro fazendo uma curva fechada. Eles estão aqui, ela disse simplesmente, e havia tanta resignação em sua voz que partiu o coração de Gustavo. Não vão te pegar, ele prometeu, apertando-a mais em seus braços. Nunca mais. Clara manobrava o carro habilidosamente pelo trânsito, tentando despistar o veículo que o seguia. Mas para cada rua que entravam, para cada curva que faziam, o carro preto estava lá. Não vamos conseguir chegar ao jornal assim, Clara disse, fazendo outra curva brusca. Eles vão nos encurralar antes. Foi então que Gustavo teve uma ideia. Uma ideia louca, potencialmente desastrosa, mas que poderia ser sua única chance. Clara, ele chamou, sua voz firme. Quanto tempo até o jornal? 10 minutos no trânsito normal. Por quê? Porque acho que está na hora de pararmos de fugir. Clara o olhou pelo retrovisor como se ele tivesse enlouquecido. O quê? Sofia está certa, ele continuou. Um plano se formando em sua mente. Às vezes o caminho mais óbvio é o melhor. E às vezes você precisa enfrentar seus perseguidores de frente. Gustavo, isso é loucura. Não, ele interrompeu. É nossa única chance. Eles esperam que continuemos fugindo. Esperam que tenhamos medo. Mas e se fizermos exatamente o contrário? Clara parecia prestes a protestar novamente, mas então algo mudou em sua expressão. Uma compreensão do que Gustavo estava sugerindo. Você quer usar o fato de que estão nos seguindo? Exatamente, ele confirmou. Eles acham que estão nos encurralando? Ótimo, vamos deixá-los pensar isso. Sofia, que havia acompanhado a conversa em silêncio, subitamente falou. Como quando mamãe dizia que às vezes você precisa perder uma batalha para ganhar a guerra. Gustavo olhou para ela mais uma vez, impressionado com sua compreensão. Isso mesmo, querida, exatamente isso. Clara assentiu lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Então, ela disse, fazendo uma curva que os levaria diretamente ao centro da cidade. Acho que está na hora de pararmos de ser a lebre e começarmos a ser a tartaruga, Sofia completou. O carro preto continuava os seguindo, seus ocupantes provavelmente satisfeitos por terem encurralado suas presas. Mal sabiam eles que, pela primeira vez desde que essa perseguição começou, não eram mais eles que estavam no controle. Porque algumas batalhas não se vencem fugindo. Algumas batalhas se vencem enfrentando seus medos de frente. E Gustavo estava pronto para enfrentar os seus. O centro da cidade fervilhava com a atividade típica de um dia útil quando o carro de Clara parou em frente ao imponente prédio do jornal. O carro preto que o seguia estacionou alguns metros atrás, seus ocupantes claramente surpresos com a parada repentina. Tem certeza disso? Clara perguntou uma última vez, suas mãos apertando o volante. Gustavo olhou para Sofia em seus braços. A menina o encarava com uma confiança que fez seu coração apertar. Tenho, ele respondeu. Está na hora de acabar com isso. Eles saíram do carro calmamente, como se estivessem apenas fazendo uma visita normal. Gustavo notou o movimento no carro preto.
2 homens de terno desceram, suas posturas tensas indicando que não esperavam essa atitude. Senhor Mendonça, um deles chamou, se aproximando. Acho que podemos resolver isso de uma maneira civilizada. Gustavo sentiu Sofia tremer levemente em seus braços, mas sua voz saiu firme quando respondeu. Concordo plenamente. Vamos resolver isso aqui e agora. O homem pareceu desconcertado com a resposta. Claramente esperava mais uma tentativa de fuga. Senhor, ele tentou novamente, sua voz baixando. Pensem bem, não queremos criar uma cena. Não? Gustavo perguntou, sua voz aumentando propositalmente. Que interessante, porque eu quero exatamente isso. Pessoas na rua começavam a olhar, algumas parando para observar a cena em comum. Um homem bem vestido segurando uma criança, confrontando 2 homens de terno que pareciam cada vez mais desconfortáveis com a atenção. Foi então que Clara fez sua parte do plano. Socorro! Ela gritou repentinamente. Esses homens estão perseguindo uma criança. O efeito foi imediato. Transeuntes pararam completamente. Celulares foram sacados. Pessoas começaram a se aproximar. Não é nada disso. Um dos homens tentou explicar, mas sua voz traía nervosismo. Ah, é sim, Gustavo respondeu, alto o suficiente para todos ouvirem. É exatamente isso. E sabem por quê? Porque essa criança sabe de algo que eles não querem que venha à tona. Os homens trocaram olhares preocupados. Mais pessoas se juntavam ao grupo, algumas já filmando com seus celulares. Pense bem no que está fazendo. O primeiro homem advertiu, sua voz agora quase um sussurro. Estou pensando, Gustavo respondeu. Pela primeira vez na vida, estou pensando muito claramente. Foi nesse momento que Sofia fez algo que surpreendeu a todos. Ela se virou nos braços de Gustavo, encarando os homens pela primeira vez. Não tenho mais medo de vocês, ela disse, sua voz pequena, mas firme. A multidão reagiu imediatamente. Murmúrios de indignação se espalharam. Mais celulares apareceram. Alguém gritou que havia chamado a polícia. Os homens começaram a recuar, claramente percebendo que haviam perdido o controle da situação. Mas Gustavo não havia terminado. Sabem o que é mais interessante? Ele continuou, sua voz projetada para todos ouvirem. Enquanto estamos aqui, criando essa pequena distração, algo muito maior está acontecendo. Os homens pararam de recuar, suavemente alertas. Do que está falando? Gustavo sorriu. O tipo de sorriso que costumava dar quando fechava um grande negócio. Vocês realmente acham que sou tão ingênuo que não teria um plano B? Clara, que havia desaparecido momentaneamente na confusão, reapareceu na entrada do prédio do jornal. Está feito, ela anunciou. Tudo enviado. Todos os documentos, todas as provas. Para vários jornalistas, em vários veículos diferentes. Os homens empalideceram visivelmente. Impossível, um deles murmurou. O pendrive. Ah, aquele pendrive? Gustavo perguntou, fingindo inocência. Era apenas uma cópia, a original. Bem, digamos que Ana foi muito mais esperta do que vocês imaginavam. Foi então que sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. Acho que essa é nossa deixa, Clara comentou. Os homens já corriam de volta para seu carro, mas era tarde demais. A multidão havia se fechado ao redor deles, impedindo sua fuga. Algumas pessoas gritavam, outras continuavam filmando. Vamos, Gustavo disse suavemente para Sofia. Está acabado. Mas antes que pudessem se mover, Sofia fez algo inesperado. Ela estendeu sua boneca na direção dos homens que agora pareciam acuados. Não preciso mais disso, ela disse. Não preciso mais me esconder. Gustavo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Aquele pequeno gesto, uma criança finalmente se libertando de seu medo, significava mais do que qualquer vitória que ele já havia conquistado. Enquanto as sirenes se aproximavam e a multidão continuava crescendo, Gustavo abraçou Sofia mais forte. Você está segura agora, ele sussurrou em seu ouvido. Realmente segura. E pela primeira vez, desde que a encontrara naquele terreno abandonado, Sofia realmente acreditou nisso. Mas o que nenhum deles sabia era que ainda havia uma última revelação por vir. Uma verdade que mudaria tudo mais uma vez.
3 meses se passaram desde aquela manhã em frente ao jornal. O escândalo que se seguiu à divulgação dos documentos de Ana abalou estruturas que pareciam inabaláveis. Pessoas poderosas foram expostas, esquemas foram revelados e uma rede inteira de corrupção começou a desmoronar. Gustavo observava a cidade pela janela de seu novo apartamento, menor e mais simples que o anterior, mas infinitamente mais acolhedor. O som de risadas vinha do quarto ao lado, onde Sofia brincava com sua nova boneca. A antiga havia sido guardada como evidência, mas ela não parecia se importar. Ainda pensando? Clara perguntou, entrando na sala com 2 xícaras de café. Sempre, ele respondeu aceitando uma das xícaras. Às vezes parece que foi tudo um sonho. Clara sorriu, sentando-se no sofá. Um pesadelo que teve um final feliz. Quase feliz, Gustavo corrigiu. Ainda não encontraram Helena. Ela vai aparecer quando for seguro, Clara assegurou. Você sabe como ela é cautelosa. Gustavo assentiu, mas antes que pudesse responder, Sofia entrou correndo na sala. Olha! Ela exclamou mostrando um desenho. Fiz nossa família. O coração de Gustavo derreteu ao ver o desenho colorido. Ele, Sofia, Clara e até mesmo Helena estavam representados com traços infantis alegres. Não havia mais medo naqueles traços. Não havia mais sombras. Está lindo, querida, ele disse, pegando-a no colo. Vamos colocar na geladeira? Sofia assentiu entusiasticamente, mas então seu rosto ficou sério. Gustavo? Ela chamou, sua voz pequena, mas decidida. Posso te pedir uma coisa? Claro, qualquer coisa. Posso te chamar de pai? O mundo pareceu parar por um momento. Gustavo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, enquanto Clara discretamente limpava os seus. Pode, ele conseguiu responder, sua voz embargada. Pode sim, minha pequena. Sofia, agora oficialmente sua filha após um processo de adoção que correu com surpreendente rapidez, o abraçou forte. Sabia que a mamãe me disse uma vez que às vezes a gente escolhe nossa família? Ela comentou, ainda abraçada a ele. Que não precisa ser de sangue para ser de verdade. Sua mãe era uma mulher muito sábia, Gustavo respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Foi então que a campainha tocou. Clara, que estava mais próxima da porta, foi atender. Seu grito de surpresa fez Gustavo e Sofia se virarem rapidamente. Helena estava parada na porta, um sorriso cansado, mas feliz em seu rosto. Tia Helena, Sofia gritou, pulando do colo de Gustavo e correndo para abraçá-la. Olá, pequena, Helena respondeu, abraçando-a forte. Senti sua falta. Quando finalmente se separaram. Helena olhou para Gustavo com uma expressão séria. Precisamos conversar, ela disse. Tem algo que vocês precisam saber. Algo que Ana me disse antes de tudo acontecer. Eles se sentaram na sala, Sofia ainda grudada em Helena, como se temesse que ela desaparecesse novamente. Ana sabia que não sobreviveria. Helena começou, sua voz suave. Ela planejou tudo, cada detalhe. Inclusive você, Gustavo. Como assim? Ela o observava há meses, estudou seu perfil, sua personalidade, sabia que por trás daquela fachada de empresário frio havia alguém com um coração enorme, apenas esperando uma razão para se importar. Gustavo sentiu seu mundo girar levemente. Você está dizendo que não foi coincidência, Helena completou. Ana escolheu aquele terreno especificamente porque sabia que você estaria lá naquele dia. Ela sabia que você seria a única pessoa capaz de proteger Sofia, de amá-la como ela merecia. Sofia, que havia escutado tudo em silêncio, olhou para Gustavo com olhos brilhantes. Então a mamãe escolheu você para ser meu pai? Gustavo não conseguiu conter as lágrimas desta vez. Parece que sim, querida, ele respondeu, puxando-a para seu colo. Parece que sua mãe nos escolheu um para o outro. Helena sorriu, seus próprios olhos marejados. Ana sempre dizia que às vezes as melhores famílias são aquelas que o destino, ou uma mãe muito esperta, junta de propósito. Naquela noite, depois que Sofia finalmente adormeceu e Helena se acomodou no quarto de hóspedes, Gustavo ficou acordado, pensando em como sua vida havia mudado.
Ele havia perdido sua fortuna, grande parte dela usada para garantir a segurança de Sofia e ajudar outras famílias afetadas pelo esquema que haviam desmantelado. Havia perdido seu status, seu poder, sua influência no mundo corporativo. Mas havia ganho algo muito mais valioso: uma família. Uma verdadeira família construída não com dinheiro ou poder, mas com amor, coragem e escolhas. Olhando para Sofia dormindo pacificamente em sua nova cama, cercada por brinquedos normais e livros infantis, Gustavo soube que não trocaria nada disso pelo que tinha antes, porque algumas perdas são, na verdade, ganhos disfarçados. E algumas promessas feitas a estranhos podem se transformar nos maiores presentes que a vida poderia dar. Obrigado, Ana, ele sussurrou para o quarto silencioso. Obrigado por me escolher, por nos escolher. E em algum lugar ele tinha certeza Ana estava sorrindo.